Protestos no aniversário de 1 ano da tragédia no Japão. Chilenos querem promover a bicicleta como meio de transporte. Espanhóis lembram os atentados terroristas em Madrid. E o príncipe Harry tem um fim de semana bem carioca. Agora no Nossa TV News. Milhares de japoneses foram às ruas de Tóquio no fim de semana pedir o fim das usinas nucleares no país. Milhares de japoneses protestaram nas ruas de Tóquio pedindo o fim do uso da energia atômica. A manifestação foi motivada pelo primeiro aniversário do acidente na usina de Fukushima, provocado pelo terremoto seguido de tsunami que deixou 19 mil mortos no país. Até hoje, a radioatividade de Fukushima mantém mais de 80 mil pessoas longe de casa. As forças de segurança acompanharam a movimentação de perto. Para não tumultuar as ruas, os manifestantes foram divididos em grupos que se espalharam pelo centro da capital. Algumas pessoas levavam cartazes que denunciavam a contaminação de alimentos. Após o acidente, em março do ano passado, o governo japonês anunciou a intenção de reduzir a utilização da energia nuclear, mas ainda não elaborou um plano de ação. No fim do protesto, os participantes formaram uma corrente humana diante do parlamento japonês e exigiram medidas concretas das autoridades. Um protesto diferente no Chile. Dezenas de ciclistas pedalaram pela capital do país, Santiago, para incentivar o uso de 2 rodas como forma de transporte ecologicamente correto. Confira as imagens. Pouca roupa para atrair a atenção de muita gente. Dezenas de chilenos andaram de bicicleta seminus nas ruas da capital para promover o uso deste meio de transporte. A manifestação foi convocada através das redes sociais. Os ativistas são adeptos de uma campanha internacional que conquista cada vez mais simpatizantes ao redor do mundo. O objetivo é defender os direitos dos ciclistas e também protestar contra os efeitos negativos do petróleo e dos automóveis. Na Espanha, o fim de semana foi de lembrança de um episódio triste na história do país. Os 8 anos dos atentados contra os trens de Madrid, que deixaram um saldo de quase 200 mortos. A Espanha lembrou neste domingo o 8º aniversário dos atentados terroristas de 11 de março de 2004. A explosão quase simultânea de bombas em diversos trens da rede ferroviária de Madrid deixou 191 mortos e mais de 2.000 feridos. O domingo também foi a data escolhida pelos sindicatos para protestar contra a reforma trabalhista do governo espanhol. Muitas associações de vítimas consideraram a coincidência um desrespeito, mas mantiveram os atos previstos. Ao longo do dia, familiares também deixaram flores nas estações atacadas. Já a prefeitura da capital decidiu transferir as homenagens para esta segunda-feira. As investigações sobre o atentado incriminaram uma célula islamita local que tentava reproduzir as ações da rede Al-Qaeda. Os autores foram julgados e condenados, mas muitos setores da sociedade espanhola não acreditam nesta teoria e consideram os atentados um caso não resolvido. Este foi o maior ataque terrorista da história do país. Pelo menos 2 pessoas foram mortas no último domingo durante ataques de Israel à faixa de Gaza. Quase 20 mortes já foram registradas desde o início dessa investida israelense contra o território ocupado por palestinos. Pelo menos 2 palestinos, incluindo um menino de 12 anos, morreram nos ataques aéreos israelenses deste domingo na faixa de Gaza, elevando para 18 o número de mortos nos bombardeios contra o território palestino desde sexta-feira. A criança foi morta quando brincava perto de casa. A última incursão aérea israelense aconteceu no nordeste da cidade de Gaza e causou a morte de um civil de 60 anos. Durante outro ataque pela manhã, um palestino foi ferido no leste da cidade. Ao mesmo tempo, mais de 100 foguetes e obuses caíram no território israelense. Destes, 28 foram interceptados por um sistema de defesa antimísseis, segundo o Exército do Estado de Israel.
Dos 18 palestinos mortos, 15 pertenciam a grupos armados e outros 30 foram feridos, 6 deles gravemente. Este é o confronto mais mortífero desde agosto de 2011. Em visita ao Rio de Janeiro, o príncipe Harry entrou no clima brasileiro e teve um fim de semana cheio de atividades esportivas. Veja a reportagem. O príncipe Harry teve um sábado bem esportivo na visita ao Rio de Janeiro. O dia começou com uma corrida beneficente. Harry chegou à Praia do Flamengo por volta das 9 horas e descansou um pouco antes de jogar uma partida de rugby com crianças do Cantagalo. Ele brincou bastante e pareceu se divertir. Em 2016, o rugby volta a ser esporte olímpico. A Prefeitura do Rio começa a implementar programas sociais para formar jovens talentos na modalidade. Depois, o príncipe premiou com medalhas simbólicas representantes de 5 ONGs brasileiras. Então, Harry trocou a polo branca por uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol e participou de uma partida de vôlei de praia com ex-atletas. O príncipe bloqueou, defendeu e atacou e não fez feio na areia. A economia brasileira está impulsionando o turismo na região Mercosul. Apenas em 2011 foram mais de 15 bilhões de dólares gastos entre os países que fazem parte do acordo. E as expectativas para 2012 são bem positivas. Com um crescimento impulsionado pelo bom momento da economia brasileira, o Mercosul faturou mais de 15 bilhões de dólares com o turismo em 2011. A informação foi divulgada pelos responsáveis do turismo na América do Sul durante uma feira internacional em Berlim. No ano passado, o Brasil recebeu cerca de 5,5 milhões de turistas e somou mais de 6,7 bilhões de dólares, uma quantia que representa 3,3% do PIB nacional. De acordo com o Ministério de Turismo brasileiro, esse fator acompanha os resultados das políticas econômicas e sociais que permitem à população usufruir de uma economia estável com o aumento do poder aquisitivo das classes mais baixas. Em outros países da América do Sul, como a Argentina, o turismo alcançou 6 bilhões de dólares, se tornando o terceiro mercado mais importante do país. O turismo também é a terceira indústria mais importante do Chile, representando 3,2% do PIB e continua em crescimento. Entre janeiro e fevereiro de 2012, o Chile foi visitado por quase 900 mil turistas estrangeiros, superando em 18% os registros de 2011. Esse foi mais o Nossa TV News e você confere a seguir o programa Nossa Agenda, apresentado por Roberta Nascimento. Fique ligado na nossa programação, nossatvcanadá.com. Até amanhã!